Meio Ambiente, Meio MPB. Jornalismo ambiental. A Rádio Meio Ambiente Meio MPB conversa com o pesquisador Bruno Souza, da Embrapa Meio Norte, onde acontece de 16 a 18 de outubro um evento simpósio sobre perda de abelhas no Brasil. Bruno Souza, seja bem-vindo. Obrigado, Ivan. Obrigado, ouvintes da Rádio Meio Ambiente Meio MPB. Do que trata esse simpósio, hein, Bruno? Estamos trazendo essa discussão para o Brasil, para verificar se os mesmos fatores que estão ocasionando esse declínio em outras regiões, eles estão ocorrendo aqui também em nosso país. Desde a parte de legislação, organismos transgênicos, agrotóxicos, recursos alimentares explorados por abelha, mudanças climáticas. Então nós vamos tentar fechar a partir de um bate-papo, de troca de ideia com especialistas em cada uma dessas áreas, o que é que nós temos efetivamente aqui no Brasil. De certa forma, ainda estamos diante de uma incógnita. Ainda estamos diante de incógnitas, sim. Por exemplo, aqui no estado do Piauí, onde está sediado a Embrapa Meio Norte, onde vai ser realizado o evento, nós estamos iniciando agora uma época do ano que é caracterizada por elevadas temperaturas, irregularidades de chuva, a chuva vai a zero, e com isso falta alimento para as abelhas na natureza. Então é muito comum nessa época do ano, historicamente, os apicultores perderem todas as suas colônias. Já nas regiões sul e sudeste, os registros já são por efeito de uso de defensivos agrícolas. E nesse caso, então, quais as estratégias? Um plano de ação elaborado que vise a conservação de agentes polinizadores. Isso enfocando ao estabelecimento de diretrizes para que se consiga monitorar essas abelhas no meio ambiente natural, estratégias para sua conservação e trabalhar a partir disso em políticas públicas que garantam a persistência desses agentes polinizadores. Até porque ela é de vital importância para a natureza e até para a geração de riqueza. Com certeza. Normalmente, quando a gente pensa em abelha, se pensa logo no mel como o principal produto delas. Mas, na verdade, o principal produto dessas abelhas ela é a polinização das culturas agrícolas, seja ela nativa ou seja culturas implantadas, culturas comerciais. Há dados da FAO que, inclusive, estimam que o valor do serviço de polinização prestado para essa abelha, o serviço ecossistêmico, ele varia de 50 a 100 vezes o que se ofere de lucro com a produção e comercialização de mel. Então, é um valor de difícil quantificação que as pessoas não têm a real percepção da contribuição que a abelha dá, mas que pode levar a uma situação de extrema calamidade, inclusive para a espécie humana, se nós tivermos uma carência de alimentos para estar sendo utilizada por nós. Numa crise alimentar, talvez muito severa para a humanidade. Agora, seria o caso, então, também de haver um trabalho de conscientização da população? Isso. Quando nós falamos em mel, você está falando de um grupo muito restrito de abelhas. Na verdade, nós temos agentes polinizadores aí que não ficam em colônias, a exemplo da abelha apis, que é a abelha comumente chamada de Europa, europeia ou africanizada. Tradicionalmente, as pessoas conhecem que é a abelha que produz mel e que ferroa. Mas nós temos colônias de abelhas nativas do Brasil, que tem o ferrão atrofiado e que produzem mel de qualidade e que também são excelentes agentes polinizadores, e temos outras espécies de abelha com diferentes níveis de sociabilidade, e todas elas com importância na polinização de culturas agrícolas. Vão ser 3 dias aí bastante intensos, com a participação da academia e também do setor produtivo, que é importante que esse setor produtivo se insira nessas discussões, traga problemas que eles têm vivenciado a campo dentro de sua criação de abelhas, para que nós possamos pensar em soluções que sejam aplicáveis e também dêem algum retorno a esses produtores. Além dos produtos das abelhas, tem uma série de produtos dessa agricultura familiar que dependem da criação dessas abelhas, da polinização dessas abelhas. A Rádio Meio Ambiente Meio MPB acaba de conversar com o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Bruno Souza, que é o coordenador do simpósio sobre perda de abelhas no Brasil, que vai acontecer entre 16 e 18 de outubro em Teresina, Piauí. Bruno, nós estamos à sua disposição, tá bom? E nós da Embrapa Meio Norte estamos às ordens. Para saber mais, acesse embrapa.br/meio-norte. Meio Ambiente, Meio MPB. Jornalismo ambiental.